nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você puder, diga comigo: o Senhor é o meu pastor, e diga comigo: nada me faltará. Podem vos assentar, muito obrigado. O salmo que nós acabamos de ler é o salmo mais conhecido da face da terra. Eu já vi esse salmo escrito na entrada de comércios. Eu já vi ele escrito em pano de prato. Eu já vi ele escrito no para-choque de caminhão. Eu já vi entrar em comércios e o Salmo 23 está aberto ali, como se fosse um amuleto, Sérgio, que estando ali aberto trouxesse proteção para aquele ambiente. Mas não basta apenas conhecer o Salmo. Eu me lembro lendo um livro um dia sobre a formatura do curso de medicina da Unicamp, aonde o reitor daquela renomada universidade, ele abriu ali a prédica, aquela reunião, citando o Salmo 23. Ele recitou e nada aconteceu. No final daquela colação de grau, ele convidou o pai de uma das formandas para poder recitar o Salmo 23. E ele disse: já que eu comecei falando o Salmo 23, o senhor termina recitando o Salmo 23. Ele recitou, e quando ele acabou de recitar, tinha gente enxugando lágrimas que estavam descendo nos olhos. E ele, sem entender, disse: mas como? Eu sou o reitor dessa universidade, o meu vernáculo é melhor do que o seu, a minha retórica, a minha oratória é muito mais bonita do que a sua. Eu recitei, ninguém sentiu nada. Você recitou e tem gente aí chorando. E ele disse: reitor, com muito respeito, o senhor pode até conhecer o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Eu ando com ele, eu caminho com ele, eu vivo com ele, eu tenho intimidade com ele. Eu vim pregar essa noite para quem vive esse salmo na prática. A maioria dos escritores, pastor Arnaldo, primeiro eles viveram para depois escrever. Davi não, Davi primeiro escreveu para depois viver. Segundo a história, meu amigo Marson, Davi tinha 17 anos de idade quando compôs o Salmo 23. Sentado em cima de uma pedra, Davi começa a escrever e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o original aqui no hebraico é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Porque, pastor, porque prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir ausência de nada. Você pode até não ter tudo o que você queria, mas Deus nunca te deixou faltar aquilo que você precisava. Ele supriu teu celeiro, Ele supriu tua mesa, Ele supriu a vida dos teus filhos, Ele cuidou dos teus netos, Ele cuidou dessa igreja nesses 6 anos de existência. Quando pensou vai parar, vai desistir, vai fechar a porta, a providência chegou, a graça sustentou, a mão de Deus foi estendida, e o Deus do Salmo 23 disse: eu sou o Senhor dessa igreja e nada vos faltará. Oh, aleluia! É interessante, irmãos, que o texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perceba, o verbo da frase aqui, pastor André, é o verbo faltar. E o verbo faltar está sendo conjugado no futuro. Naquele momento estava faltando tudo para Davi, pastor Robson, mas Davi estava profetizando: não vai faltar. Davi não é o tipo de crente que reclama, que murmura. Davi não é o tipo de gente que reclama da sorte.
Davi não é o tipo de pessoa vitimista que fica aí se vitimizando. A vida é o céu do azar, eu sou o patinho feio da igreja, o eu coloco a mão não dá certo, o fulano coloca a mão e vai, para com esse negócio. Davi está profetizando. Naquele momento estava faltando tudo, mas Davi não abaixa o semblante. Davi está profetizando e dizendo: está faltando hoje, mas não vai faltar amanhã. Pode ter porta fechada hoje, mas Deus vai abrir amanhã. Pode ter doença hoje, mas Deus vai dar cura amanhã. Pode ter problema hoje, mas a solução do céu já está chegando. Eu venho profetizar essa noite. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Ele permanece sendo Deus. Aleluia. Quem aqui é fruto da providência de Deus? Quem aqui já viveu, já recebeu o milagre de Deus? Está vendo? Eu não estou só meu sonoplasta, que som maravilhoso, viu? Obrigado. Ei, irmãos, eu me lembro que o meu pai, meu saudoso pai, minha saudosa mãe me contavam. Nós fomos criados lá no estado do Pará, os 3 filhos, mas logo depois que nasceu ali os 3 filhos, o meu pai e a minha mãe tentou sair lá do Pará e voltar para Goiânia, para poder tentar aventurar a vida ali. Meu pai ficou 2 anos em Goiânia e foi os piores anos da vida dele. Pensa um tempo, irmão, que o céu fechou, as portas fechou e tudo se fechou. E sabe por que muitas vezes se fecha? É porque Deus é especialista em trazer crente para perto dele. Tem um hino por aí que canta Marcos Paulo dizendo que quando tudo vai bem é fácil adorar. É justamente o contrário, pastor Emerson. Quando tudo vai mal é que é fácil adorar. Quando a torneira do céu está aberta e o negócio está jorrando, vem para o culto de ensino, me mira, mas me erra. Escola dominical está repreendido. Culto 3 vezes na semana, Deus me livre. Eu vou aparecer no domingo e olha lá. Mas o Deus que sabe trazer crente para perto dele, ele pega a torneira do céu e faz assim, ó. Ele fecha a torneira, ninguém dá glória agora, mas eu vou continuar. Sabe aquela torneira estragada da tua casa que fica a noite toda? Nessa hora, irmão, a gente não pode ver um canteiro na rua que a gente quer subir achando que é monte para poder orar. Nessa hora a gente lembra de vir para a casa do Senhor. Nessa hora a gente lembra de estar mais nos pés dele. E nessa época, Deus cerrou o céu e as portas para o meu pai e para minha mãe. 3 filhos para poder sustentar. Chegou a condição que meu pai não conseguia mais pagar aluguel e nós fomos despejados da casa onde a gente morava. Uma irmã com dó, porque a família estava na rua, levou a gente e colocou no cômodozinho no fundo da casa dela, um quarto só, para o meu pai, a minha mãe e os 3 filhos. O meu pai, que não media esforço para poder pôr o pão sobre a mesa, ele saía para a rua para poder tentar arrumar emprego, ele encarava para poder limpar lote, o que viesse ele pegava. Quem é pai de família sabe, a gente não escolhe o que fazer para poder cuidar da nossa casa, ser provedor do nosso lar, mas nada acontecia. E mais um dia meu pai voltava sem emprego, sem recurso. O recurso se esgotou tanto lá em casa que a minha mãe me contava que eu sempre fui bom de boia. Eu e irmãos acabava com o leite dela, que eu ainda me amamentava, e ela pegava o restinho de açúcar que sobrou, misturava uma água e molhava com a pontinha da fralda da boca, a pastora Raquel, para poder ver se danava a fome que eu tinha. E meu pai voltava mais um dia de procurar emprego e nada. Próximo da nossa casa tinha um caminhão daqueles de fruta que fica vendendo frutas na esquina. O meu pai me contava que ele se assentava no meio-fio, olhava para aquela banca de frutas, enfiava a mão no bolso, não tinha uma prata, e ele dizia: Deus, eu queria ter dinheiro, não era para comprar 3 maçãs, eu só queria comprar uma, e partia ela ao meio para dar um pedaço para cada um dos meus filhos, e nada ele tinha. E naquela noite, o meu pai e a minha mãe dobraram os joelhos em cima de um tapetinho velho que tinha naquele cômodo, e eles foram falar a linguagem que mais toca o coração de Deus. E a linguagem que toca o coração de Deus não é o inglês, não é o francês, nem o espanhol. A linguagem que toca
costas para o rosto, banhado em lágrimas. E enquanto eles choravam, do outro lado de Goiânia, Deus tocou no coração de uma irmã que nunca tinha visto eles na vida. Eu estou pregando para quem crê. Deus mostrou para a irmã o endereço onde a gente morava. Deus deu para aquela irmã o nome da minha mãe. E Deus disse para ela: supra a dispensa deles, porque eu tenho te prosperado. No outro dia, aquela irmã encheu o porta-mala de compras, comprou aquele tanto de trem gostoso que para você poder comer, você tem que ir lá na casa do pastor Arnaldo para encontrar. No outro dia, ela chegou lá na porta da casa onde a gente morava nos fundos, bateu palma, a irmã da frente atendeu a dona da casa, e ela disse: a irmã Ruth está aí. E ela, porque chamou por nome, ela achou que a irmã conhecia a minha mãe, mas nunca tinha visto ela. Quando a minha mãe pisou o pé na calçada, ela olhou para minha mãe e disse: irmã Ruth. Minha mãe deu um pulo para trás e disse: como você me conhece? E ela disse: eu te conheço, irmã, porque o mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Essa madrugada Deus me mostrou você e o teu marido orando, e eu vim trazer aquilo que você necessitava, para poder te dizer que Deus ainda ouve a tua voz, e Deus ainda supra a necessidade daqueles que creem. Ele está tomando comigo ao céu. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida essa noite. Pode faltar na mesa do homem mais rico de Uberlândia, pode faltar na mesa do homem mais rico dessa terra, mas na mesa daquele que teme a Deus, nem que Deus tenha que fazer maná descer do céu, haverá providência, haverá abundância, haverá prosperidade. O céu te fará crescer. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Vem comigo de Bíblia, se sai da Bíblia não presta. Verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que mansamente? Porque a ovelha, irmãos, anda devagar. A ovelha, ela tem o pastor como referencial. Ela vai caminhando o rebanho, olhando para o pastor. Tem gente querendo andar depressa demais. Olha para quem está do seu lado e fala: para de ser afoito. Deus te chamou para andar mansamente. Tem gente aí desesperada, irmão, andando com 2, 3 agendas debaixo do braço, 2, 3 celulares, não tem mais tempo para a família, não tem tempo para se assentar na mesa e comer com os seus, e diz: eu tenho que correr, eu tenho que lutar, a vida está passando. Para. O que te prospera não é a tua correria, o que te prospera não é as tuas muitas atividades, o que te prospera é a mão de Deus, o que te prospera é a graça de Deus. Eu vim essa noite liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Diminua o passo, acredita no Deus que cuida de você. O céu vai suprir a tua necessidade. O texto diz assim: guia-me aonde, pastor? A águas tranquilas. Por que águas tranquilas? É porque a ovelha, ela é um animal, pastor Emerson, que ela é praticamente míope. Ela enxerga muito pouco, Madison, mas ela tem uma audição muito aguçada. O pastor, conhecendo o DNA da ovelha, ele sabe que se levar a ovelha para águas onde faz barulho, águas encachoeiradas, essa ovelha se tranca e ela fica ali com sede, mas não bebe. O pastor que conhece o que a ovelha necessita, ele leva ela para águas tranquilas e diz: pode matar a tua sede. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que estão sorrindo por fora, mas quem sabe está chorando por dentro. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que está tendo agitação dentro da tua alma, do teu espírito e da tua mente. Quem sabe você está aqui, mas a tua mente está lá fora preocupado. O céu te trouxe no lugar certo. Eu vim para te dizer: Deus vai trazer tranquilidade, Deus vai trazer bonança. Tenha paz na tua alma, tenha paz no teu espírito, sinta paz na tua mente. O Deus da bonança está tranquilizando essa noite, está te dizendo: te
Tem tantos momentos na nossa vida, pastor Alan, que a luta é tão grande, que a gente fala para Deus o que o salmista diz: Deus, refrigera minha alma. Tem pessoas me ouvindo aqui essa noite, que há 2, 3 meses atrás você estava dizendo: Deus, eu não aguento mais, não é? Olha você de pé, lindo, linda, cheiroso, perfumado. Sabe por quê? Porque quem sustenta a tua vida é o céu. Ele traz refrigério à nossa alma. Eu que viajo muito, Márcio viaja muito aí trabalhando. Eu tenho uma mania, Márcio, no hotel eu dou uma lá e falo: ó Deus, deixei o cartãozinho lá dentro no hotel para ligar ali o ar-condicionado, está mais um para mim. E a menina da recepção lá, porque quando eu chego da igreja, depois que preguei, estou suado, quente, quando eu abro a porta do quarto, irmão, o ar-condicionado está no 18, irmão, pensa num trem frio, fresquinho. Aí eu abro o quarto, eu faço igual o salmista, eu digo: refrigera, Jesus, a minha alma. Tem hora que a gente está assim, não é? A gente está precisando de refrigério, a gente está precisando de calmaria, a gente está precisando, porque tem hora, irmã Rose, que a gente busca abraço e a gente não tem, a gente busca ouvidos para nos ouvir, a gente não tem, a gente busca alguém só para poder, irmão, escutar a dor da nossa alma e não tem. O céu me trouxe aqui essa noite para te dizer: você não estará sozinho, você não estará sozinho. Terá amigos, terá amigas, terá pessoas fiéis para te dar palavra de vida, para te dar palavra de esperança. Você não vai parar, você não vai desistir. É só o início dessa igreja, só 6 anos, já está caminhando. Começou engatinhando, começou aprendendo a falar, começou dando os primeiros passos, e o céu manda dizer a esta casa: a porta que Deus abriu, o inferno não pode fechar, vai permanecer de pé. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Aleluia. O que é veredas da justiça? Veredas da justiça, igreja, é caráter. Pastor, não é fazer aquilo que dá certo, é fazer aquilo que é certo. Nem tudo que dá certo, Deus está no negócio. Veredas da justiça fala de caráter. O meu avô, que já está caminhando para os seus 100 anos de vida, ele me conta que ainda lá no estado do Pará, quando ele morava numa cidade chamada Tailândia, no Pará, pastor Elias, ele comprava boiada, ele comprava tantas reis só com o fio do bigode. Ele dava o fio do bigode, a pessoa guardava, e no dia determinado apresentava o fio do bigode em frente ao cartório, em frente à praça da cidade, e a pessoa honrava o compromisso. Sabe o que é isso? É marcas que a gente imprime na vida dos nossos filhos, para eles crescerem com caráter e tendo senso de justiça. Eu me lembro quando meu pequeno Estevão, que agora não está mais tão pequeno, eu contava para ele que lá no Pará a gente comia coxinha de massa de mandioca. Tem gente por ali que já morou no Pará, sabe desse trem. A Valéria está lá atrás também. Já comeu esse negócio por lá. Tem mais gente ali. Coxinha de massa de mandioca. E eu aqui em Uberlândia, quando eu trabalhei na época aqui para a Start Química e vendia aí nos comércios em Uberlândia, lá para as bandas do Laranjeiras, Alan, eu achei uma mulher que fazia coxinha de massa de mandioca, e eu passava lá só para comer no final da tarde. E eu contei um dia para o Estevão, e ele ainda era pequenininho, estudava aqui na escola, aqui infantil, junto com o Caio, aqui no Jardim das Palmeiras, e eu disse a palavra para ele, dizia: papai, um dia me leva lá para a gente comer coxinha. E um dia eu levei ele, cheguei lá e a gente arrochou na coxinha, a gente comeu umas 6 coxinhas, eu e ele, tomamos Guaraná Mineiro ali, e na hora que eu levei a mão no bolso, cadê o dinheiro para pagar, irmãos? Homem, solta uma calça, veste outra, larga aquela, veste outra. Olha Deus falando, não é só eu que faço isso não, viu? Pode concordar aí que eu não estou sozinho não. Eu disse para a mulher: olha, o dinheiro não está aqui, ficou na outra calça, eu não vergonha. Eu disse: fique em paz, meu filho, só de você ter lembrado de mim de tantos anos, eu estou feliz. Você trouxe seu filhão aqui para eu conhecer, fica em paz, está pago. Eu disse: não, amanhã eu vou vir te pagar.
No outro dia peguei o Estevão na escola, atravessei a cidade, fui lá pagar as coxinhas. Quando o Estevão entrou dentro do carro comigo, ele pequenininho, ele olhou para mim e disse: papai, o senhor atravessou a cidade só para pagar umas coxinhas? Eu disse: não, eu atravessei a cidade por causa do meu caráter. Ele olhou para mim e disse: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. E eu vim profetizar essa noite: os nossos filhos darão honra, os nossos filhos darão orgulho, os nossos filhos serão flechas na mão do arqueiro, os nossos filhos serão flechas da aljava de Jeová. Haverá honra de Deus sobre a nossa descendência. Glória, aleluia. Verso 4 diz assim: ainda que eu andasse, não tinha andado ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi cresceu, Pablo, desde menino, ouvindo falar do vale da sombra da morte. Ele ouviu os adultos contarem sobre esse vale, que era um lugar tenebroso, e ele cresceu ouvindo sobre isso. Já reparou, quando a gente era menino, tinha algo que a gente sentia medo, Paulo? Alguém dizia: o homem do saco vai te levar, e a gente ficava com medo do homem do saco, não é? Depois a gente descobriu que era só história. Davi cresceu ouvindo sobre o vale da sombra da morte, que era um lugar difícil, mas Davi tinha tanta fé que ele escreveu dizendo: ainda não passei lá, mas ainda que eu passe lá, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. O vale da sombra da morte, meu tecladista, era um tranqueiro, era uma cordilheira de montanhas à direita e à esquerda, e lá no final essa cordilheira de montanhas se afunilava, de modo que só existia uma brecha, onde passava uma carruagem de cada vez. Os bandidos, os ladrões, sabendo que ali era a rota dos mercadores, dos comerciantes, para cortar caminho, eles se escondiam nas rochas, e quando os comerciantes vinham, tinham que diminuir a velocidade para passar naquela fenda. Era aí que eles desciam, roubavam tudo que eles tinham, matavam os comerciantes ali, e de tanto sangue ser vertido naquele vale passou a ser conhecido como o vale da sombra da morte. Davi escreve com fé dizendo: ainda não passei, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está conosco. Escute a palavra de Deus para a tua vida essa noite. Quantos vales nós já passamos, quantas brechas nós já enfrentamos, quantos estreitos essa igreja já viveu, mas eu vim para te lembrar: o Senhor permanecerá conosco. Ninguém vai matar o sonho dessa igreja, ninguém vai matar a esperança que Deus te deu, ninguém vai roubar aquilo que é teu. Ainda que tenha que passar, passarás e chegarás do outro lado, porque aquele que é maior permanece sendo Deus da tua vida. Ele cuidará. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Verso 4. Quem quer ser consolado por Deus? Levanta a mão assim. Quem quer ser consolado pelo céu, por Deus? Deixa a mão levantada que eu vou ler, tá bom? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ainda quer ser consolado por Deus? Quer? Vocês são crentes mesmo. Obrigado. Deus consola com vara, Deus consola com cajado. Essa é a diferença, Márcio, entre o pastor de ovelha e o pastor de bode. O pastor de ovelha, ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo o passo do pastor. Se o pastor vai para a esquerda, a ovelha vai para a esquerda. Se o pastor vai para a direita, a ovelha vai para a direita. Ei, assim é o rebanho de ovelha. Pastor e pastor de bode é diferente. Pastor de bode não vai na frente. Por que, pastor? Porque se pastor de bode for à frente, quando ele olhar para trás, não tem mais ninguém. Foi cada um para um rumo, porque bode quer ter a sua razão e a sua sentença. É por isso que pastor de bode, ele vai atrás, e o rebanho de bode à frente, e ele dando cajadada em bode, dizendo: é aqui, não sai do caminho. Naquela época, dentro da cultura judaica, o pastor de ovelhas, ele ia para a entrada do redil. O redil é um curral de cerca baixa, e ele ficava bem na entrada do redil, para poder receber as ovelhas que iam dormir
curral. Ele chegava naquela abertura, ele levantava a sua túnica, que significa veste superior, ele deixava as suas pernas à mostra, de forma que quando a ovelha passava, ele sentia a textura da lã da ovelha encostando na sua perna. Quando passava macio, ele dizia: é ovelha. Mas muitas vezes tinha bode no meio, e quando o bode encostava, espetava a perna do pastor, e ele dizia: espetou, é bode. Com muito respeito, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, coloca, dá uma massageadazinha assim devagarzinho, dá. Se estiver macio é porque é ovelha, se estiver espetando, ai, 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 pastor. E quando o pastor tinha dúvida se era ovelha ou se era bode, é aí que o pastor usava o cajado. Ele pegava o cajado, ele ia na cabeça da ovelha e pá, quando ele batia na ovelha, a ovelha não reclamava, porque a ovelha não reclama de cajado. É daí que vem a expressão messiânica: como a ovelha muda foi levada ao matadouro. Agora experimenta, pastores, usar cajado de bode para você ver. Experimenta. Pode quer morder, pode quer dar coice, pode quer mandar na igreja, pode quer ter razão, mas permaneça usando o cajado que Deus nos deu. É 6 anos de história. Quem ovelha ouve a palavra, quem ovelha aceita o conselho, quem ovelha atende a repreensão, quem ovelha soma no rei. Aleluia. Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Glória. Verso 5 diz assim, já estou encerrando: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pastor, por que mesa? Por que Davi não falou: prepara o sofá, era melhor, né, para a gente dormir? Não, ele disse: prepara uma mesa. Porque ele não disse: prepara um PlayStation, né, jovens? Não, ele disse: prepara uma mesa. É porque mesa, irmão, é lugar que a gente coloca tudo. Já reparou quando a gente chega na rua? Chave do carro na mesa, capacete na mesa, mulheres, bolsa da Carmen Stephens na mesa, tudo vai para cima da mesa. Davi estava dizendo: preparas uma mesa. Davi estava dizendo: Deus, eu não tenho nada. Se o Senhor não preparar, meu Deus, agora Deus prepara, mas prepara tudo. E o texto vai dizer assim, ó: na presença dos meus inimigos. Aí tem gente que acha, pastor Robson, que isso aqui é vingança. Aí tem gente que já começa a cantar que devia passar Natal ganhando que ajudou. Para com esse negócio, irmão. É por isso que tem gente que não é abençoado. É porque Deus conhece aqui dentro. Tem gente, irmão, que se Deus abençoar, ele comprou um carro melhor, ele vai lá na rua, no bairro onde ele morava, ele fica passando na rua 20 vezes para lá e para cá, com o braço para fora, buzinando, para ver se alguém olha ele dentro do carro. Por isso que Deus não dá. Davi aqui, ele não está dizendo de vingança. Davi está dizendo assim: Deus, quando o Senhor me abençoar, quem for meu amigo vai se alegrar comigo, quem gostar de mim vai estar comigo na festa, mas quem não gostar vai ter que ver também, porque quando o Senhor abençoa, ninguém pode deter. E eu vim profetizar essa noite: a bênção do céu permanecerá sobre esta igreja. Haverá abundância. Oh, glória. Davi diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui, irmãos, fala de proteção. Isso aqui fala de unção. Unção essa que nos acompanha. Unção essa que está conosco. Se nós formos contar aqui sobre proteção divina, a gente amanhece o dia contando testemunho aqui, não é? Deixa eu contar algo aqui que eu partilhei com os meus amigos, porque eles viram meu carro todo arrebentado. Eu estava voltando de um congresso em Nova Serrana, ano passado. Era 3 horas da madrugada, e eu, Márcio, naquela reta ali de Nova Ponte, lembra? Quando eu estava bom, sem buraco, eu botei para pisar, eu estava com 130 por hora, e de lá para cá vinha um cara arrastando uma carretinha. Essa carretinha soltou, irmãos, a roda cuspiu para fora, e aquela roda veio soltando faísca no meio do asfalto. Foi algo muito rápido. A roda era para ter pegado na frente do meu carro e ter arrebentado tudo, eu ter capotado o carro. A roda pegou na lateral do meu carro, e era aquele HB20
artrite que eu tinha, me arrebentou o carro aqui na lateral. Meus amigos viram, quando eu consegui parar o carro, 3 homens que estavam naquela van arrastando a carretinha pararam de lá, vieram andando na minha direção. Um olhou para mim e disse: mas não tem como, era para você ter capotado esse carro, mas como assim você parou esse carro? O outro olhou para mim e disse: você não anda sozinho, não é? Eu disse: eu estou sozinho no carro, só eu. Ele disse: não, eu estou dizendo que você não está sozinho. Eu olhei para ele e comecei a entender o mistério. Ele disse: como? Do que você está dizendo? Ele estendeu o braço assim, o braço dele estava todo arrepiado, e ele disse: você não anda só, tem um maior que anda contigo. Eu já servi a ele por 18 anos da minha vida, eu estou afastado do evangelho e eu estou sentindo a presença dele aqui. Foi a mão de Deus que te guardou. Eu disse: foi, e eu abracei os 3 e orei por eles naquela madrugada. O que notificou se reconciliou com o Senhor Jesus, e eu vim profetizar: a unção do céu permanecerá sobre a tua vida. O culto já está encerrando, mas a presença de Deus vai permanecer, vai permanecer, vai permanecer. Não se assusta se a presença de Deus se envolver lá na tua casa, você cuidando lá da roupa, da cozinha. Não te assusta se a presença de Deus te tocar lá no teu trabalho, no volante do teu carro, trabalhando lá na tua empresa. A presença do céu permanecerá sobre vós. Unges a minha cabeça com óleo e o meu carro se transforma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu ler o último verso para eu poder orar com a igreja. Diz assim o texto, verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Diga comigo: bondade e misericórdia. A palavra aqui no original hebraico, que é a língua que escreveu o Antigo Testamento, não é misericórdia. Obrigado, Márcio. É bondade e amor. Pastor, misericórdia é diferente de amor? É. Você que é casado, experimenta falar para sua esposa que você não casou com ela por amor, casou por misericórdia. Aí você vai entender na prática que amor e misericórdia tem diferença. Pegou a visão? Davi estava dizendo certamente que a bondade e o amor me seguirão. Eu gosto do verbo seguir, pastor Robson, porque se está dizendo que vai seguir, não é a gente que sai correndo atrás da bênção. A gente só segue Jesus e a bênção corre atrás da gente. A gente vai seguindo Jesus e as bênçãos é que vão nos seguindo. Esse seguir aqui, irmão, fala de passos, fala de caminhada. São 6 anos que essa igreja está caminhando. São 6 anos que essa igreja está deixando rastros nessa terra. Quando Deus falou, pastor Elias, com Moisés, ele disse assim para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo és. Só que Moisés era de um gênio assim meio forte, Sérgio. Eu imagino Moisés olhando para Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor mandou tirar a sandália? Ele disse: entendeu não? Vai lá, Moisés, calça a sandália de novo. Caminha, Moisés. Aí Moisés caminha. Aí Deus olha e diz: Moisés, olha para trás. O que você vê? Diz rastro. Rastro de quê? Diz rastro de sandália. Deus diz: vai lá, Moisés, tira a sandália. Ele tira. Agora caminha descalço, Moisés. Moisés caminha. Deus diz: olha para trás, Moisés, o que você vê? Ele disse: rastro. Rastro de quê? Ele disse: rastro dos teus pés. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, a partir de hoje eu estou escrevendo a história do teu ministério. A partir de hoje, aonde você pisar, não vai ter rastro de sandália, vai ter rastro dos teus pés, vai ter rastro da tua história. São 6 anos de caminhada. Quantas marcas essa igreja já deixou na vida de tanta gente que já entrou aqui por essas portas. Gente que ninguém sabe não está aqui mais. Gente que ninguém sabe mudou para outra cidade, para outro estado. Mas as marcas, pastor Elias, elas permanecerão até a eternidade, porque Deus está dando história para esta igreja
escrever nessa área. Glória a Deus. O texto vai dizer assim, a parte B, eu finalizo aqui. E do verso 6, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha aqui para mim, a maior riqueza da tua casa e da tua família é vocês habitarem na presença de Deus e habitarem na casa do Senhor. O meu pequeno dia desse falou: papai, me leva na igreja. Eu disse: meu filho, Deus, você já foi na igreja quantas vezes essa semana? Eu disse: 5. Eu disse: Jesus vai te arrebatar. Eu disse: papai, eu só tenho que ir mais hoje, mais amanhã. Você me leva? Eu disse: 100 vezes, meu filho, se você quiser ir, o papai te leva. Eu vim profetizar essa noite: a tua casa vai habitar na presença do Senhor, a tua família vai habitar na presença do Senhor. Ninguém vai tirar o teu lar da presença do Senhor. Porque, pastor, porque a maior riqueza que nós temos é a presença do Senhor na nossa família. A maior riqueza que nós temos não é os carros que nós temos aí fora. A maior riqueza que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, habitando na presença do Senhor. Quando nós estávamos no meio ainda da pandemia, eu fui pregar, irmãos, de um trabalho no interior de São Paulo, em uma chácara, pastorias. Retornando de lá na madrugada, eu passei, irmãos, ali em frente ao shopping, ali em cima do viaduto ali, do shopping que leva até o nome do nosso pioneiro aí da Assembleia de Deus Missão, o pastor José Braga da Silva. Pastor Elias o conheceu. Quando eu estava passando em cima daquele viaduto, eu vi uma menina que tinha seus 15 a 16 aninhos de idade. Aquela menina estava, irmão, segurado naquela mureta, preparando para poder pular. Eu não hesitei em tentar achar retorno. Eu ainda dei uma ré e voltei. Tentei com ela e disse: não pula. Ela disse: me dá um motivo para eu não pular. Eu disse: Jesus te ama. Ela olhou para mim e disse: não me ama. Ninguém quer me ouvir. O meu pai é isso, a minha mãe é aquilo. E começou a desabafar. Eu disse: eu vou te ouvir. E eu ouvi, irmãos, aquela menina por cerca de uns 20 a 30 minutos, ela chorando de forma muito intensa. E eu disse para ela: eu vou levar você para tua casa. Coloquei ela dentro do carro, pastor Alain. Levei ela em uma mansão lá no bairro Brasil, na rua Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá e toquei a campainha, lá de dentro para que ela já olhou pela câmera. O homem saiu de lá assim, irmãos, com uma arma aqui em punho. Quando ele olhou e disse: o que é que você está fazendo com a minha filha? Eu disse: eu estou fazendo o que o senhor deveria fazer. Eu estou fazendo com ela o que o senhor não faz. Eu estou ouvindo ela, eu estou ouvindo o coração dela, eu estou ouvindo as dores da alma dela. Ele começou a chorar. Ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou pastor. Ele disse: o senhor não entende, pastor, e essa menina não entende. Olha a casa que ela mora, olha os carros que a gente tem. O senhor tem ideia dos patrimônios que eu tenho nessa cidade? Eu disse: eu não tenho ideia, mas uma coisa eu quero te dizer: a tua herança não é teus carros, a tua herança não é tua fazenda, a tua herança não é teus bois, a tua herança está aqui. Abraça ela, beija ela, leva ela, cuida dela. A mãe dela chegou, eu orei pelos 3, aceitando a Jesus, e eu vim profetizar: a tua casa vai habitar na presença de Deus. Ninguém vai roubar a alegria do teu lar, ninguém vai roubar a comunhão com o céu, ninguém vai roubar a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu ainda não tenho tudo o que eu queria ter, mas você tem Jesus. Fala para alguém perto de você: você tem Jesus. Para mandar a céu, negar a céu, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Em 2014, irmãos, eu fui ministrar em São Paulo e eu preguei no sábado à noite. Domingo de manhã não tinha culto. O pastor olhou para mim e disse: amanhã, pastor, eu te busco no hotel para o senhor ir no hospital orar comigo pelos enfermos. Eu disse: vamos, Deus me chamou para isso. É que ele esqueceu de me dizer que não era qualquer hospital, era o hospital do câncer.
E era uma coisa terrível, porque tinha um ano que eu tinha perdido a minha mãe com câncer. Ele também esqueceu de me dizer que não era a ala dos adultos, era a ala das crianças. Quando eu cheguei ali, eu vi mais de 180 crianças com a cabecinha raspada, cheia de marcas de quimioterapia, de radioterapia. E nós fomos para visitá-los e era eles que estavam nos alegrando. A alegria deles era algo contagiante, igreja. E a gente entrando de apartamento em apartamento, orando com eles, cantando com eles. Nós entramos no apartamento de um menino por nome Gabriel. O Gabriel marcou a história da minha vida. O Gabriel tinha cerca de 9 aninhos de idade, estava em câncer terminal, mas ninguém tirava a alegria do Gabriel. E depois que nós oramos e cantamos com ele, eu querendo agradá-lo, eu disse: Gabriel, pede para mim o que você precisa. Se você precisar, o pastor vai te dar de presente. Eu dou para ele falar: me dá um tablet, pastor, me dá um celular. Eu ia correr para poder comprar para ele de presente. Eu estava em São Paulo, na terra da tecnologia, mas a resposta dele me surpreendeu. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não preciso de nada. Eu disse: mas como, Gabriel, nessa condição? Ele disse: pastor, eu tenho tudo. Eu disse: mas Gabriel, o que é que você tem? Ele disse: eu tenho Jesus. Aleluia! Ele continuou dizendo: pastor, todas as noites, quando as enfermeiras se vão e a luz fica mais fosca dentro desse apartamento, meu Jesus, ele entra aqui dentro desse quarto, pastor, ele conversa comigo na cabeceira dessa cama, eu ouço a voz dele, pastor, eu não preciso de nada, pastor, eu tenho Jesus. E eu sem fala, sem reação, eu disse: Gabriel, aguenta firme, daqui 2 meses eu vou voltar para poder pregar em São Paulo, e eu venho para te abraçar. Ele disse: pastorzão, se o senhor quiser me abraçar, me abraça agora, porque Deus está me levando por esses dias. Ele estendeu a mão para mim, mandou eu segurar a mão dele. Quando eu segurei, ele não dentro dos meus olhos, pastor Alain, ele disse: pastor, esse é o último aperto de mão que eu estou te dando nessa terra, mas eu quero combinar com o senhor. Vai chegar o dia, pastor, que eu ainda vou te abraçar em frente ao rio da vida, e eu vou te dizer: pastor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E eu vim profetizar essa noite: a tua família não se perderá, os teus não se perderão. Te prepara para fazer culto de ações de graça na tua casa. Vai ter salvação, vai ter reconciliação, vai ter graça de Deus. A tua casa habitará na presença do Altíssimo. Eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa a tua Bíblia aí e se coloque de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Deixa eu fazer algo que Deus colocou no meu coração. Oh, meu Deus, aleluia. Quem está aqui essa noite? Tem alguém da sua família que está aqui? Dá um sinal assim com a mão. Tem alguém da sua casa? Tem? Se tiver, chega mais perto da sua família. Se você não estiver perto, eu vou esperar você ir para perto da sua família. Os obreiros que estão no altar, se você quiser chegar perto da sua família, fica à vontade. Só o meu tecladista que não sai daí. Oh, aleluia. Pastor, não tem ninguém da minha casa aqui hoje. Você vai adotar alguém que está perto de você. Eu só não quero ver você sozinho essa noite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O salmista está falando através da palavra hoje: nada vos faltará. Aleluia. Nada vos faltará. Quantas coisas você já viveu do lado dessa família? Quantas lutas vocês já enfrentaram juntos, né, pastor André? Teve gente aí que já comeu arroz com lágrimas, irmão, e continuou juntos, fiel a Deus. Eu tive um dia na minha vida, irmão, de tanta luta, que eu vi essa baixinha cortar, irmão, salsicha dividido no meio, assim, para dar 4 fileirinhas daquela, 4 fatias e fritando, e dizendo: amor, tá tudo bem. Quantas coisas nós já passamos e nós já vivemos, não é?
Essa família, pastor André, que está conosco, não está por aquilo que a gente tem, não. Que olha que a gente não tem muita coisa, eles estão porque nos amam. Se tiver carro bom para vir para a igreja, eles vêm, mas se tiver que pedir a pé, eles estendem a mão, segura na tua mão e vem. Se tiver filé mignon para poder comer picanha, a gente come, mas se não tiver, meu filho, a gente come arroz com farinha, ovo frito, eu tenho certeza, eles permanecerão do teu lado. Esse pai está lutando